Bom, agora a gente vai ver, né, a questão número 2 da lista 106. Então vejam só. Bloco da figura de massa 5 kg. Então, já está uma informação aqui, né? A massa do bloco é 5 kg. Possui uma velocidade constante de 2,0 metro por segundo. No plano horizontal, sob a ação de uma força F, constante e horizontal. Essa força F, foi dito, né, no grupo, que essa força F tem um valor de 100 newtons, ok? Represente as forças peso, normal e atrito que atuam sobre o bloco. Bom, como é que deve ser feita, né, a representação das forças? As forças são representadas através de vetores, como nós já vimos, que são basicamente flechas ou setas. No caso da força peso, a força peso é uma força de atração da Terra sobre os corpos. O planeta Terra atrai os corpos para o seu centro. A força peso, então, ela é uma força vertical direcionada para o centro da Terra. A gente representa o peso, entre aspas, para baixo, ok? Então nós temos aqui a representação do vetor força-peso da caixa. Além da força-peso, a gente pode observar que esse bloco ele está sobre uma superfície. Consequentemente, essa superfície sustenta esse bloco. Essa força de sustentação exercida pela superfície, nós já sabemos que se trata da força normal. Então, nós vamos representar a força normal. A força normal, ela é oposta à superfície. Quer dizer, se a superfície estiver embaixo, a normal será para cima. Se a superfície estiver em cima, a normal será para baixo. Se ela estiver à direita, a normal será para a esquerda. E assim por diante. Então, no caso, como a superfície está embaixo, nós representaremos a força normal para cima. Então, nós temos aqui, ó, o vetor que representa, portanto, a força normal. Reparem que já existe na figura a força F representada, né, através daquele vetor que foi dado na questão. Quem é, portanto, a força de atrito? A força F é aquela força que tenta colocar o bloco em movimento ou que coloca, né, que mantém o bloco em movimento. Portanto, ela é chamada de força motriz. A força de atrito é sempre contrária à força que põe o corpo em movimento ou que tenta, né, colocá-lo em movimento. No caso, a força de atrito, oposta à força F, seria uma força na horizontal, direcionada para o lado contrário da força F. Então, essa aqui é a representação da nossa força de atrito. Tá beleza? Então, quando a gente pede aqui na letra A, represente as forças peso normal e força de atrito, a figura tem que ficar desta maneira ou similar a isso, o mais parecido possível com isso. Evite colocar vetores muito pequenos, né, porque os vetores muito pequenos eles não chamam atenção, eles não se destacam. Então, faça vetores de tamanho grande, né, para a gente poder bater o olho na questão e enxergar os vetores e as letras que representam as forças representadas por esses vetores. Bom, então isso aqui seria a resposta, a resolução da letra A dessa questão. Calcule o peso do bloco. Como é que a gente calcula o peso de um objeto qualquer? Nós já sabemos que pão é muito gostoso. Todo mundo come pão. Por quê? Porque pão é muito gostoso. Então, o peso mg. Quem é o m? É a massa do corpo e g é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, a menos que seja dito o contrário, nós sempre consideramos como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o peso desse bloco vai ser, vejam que a massa dele é de 5 quilos. Então, nós temos um bloco de 5 quilogramas
multiplicado por uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Consequentemente, nós temos aqui um produto, né, de 5 vezes 10. 5 vezes 10 são 50. Força é sempre expressa em unidade de newtons. Então, reparem que aqui, ó, eu acabei de identificar, eu acabei de calcular, como é pedido na questão, veja, calcule o peso do bloco. Quando você for calcular uma força, deixe bem visível, né? Destaque o seu raciocínio para calcular essa força. Qual que é o raciocínio? É a apresentação da expressão matemática que permite calcular a força, é a substituição dos valores dentro dessa expressão matemática, no caso, a substituição da massa e da gravidade, e então o resultado obtido por esta expressão matemática. Alguns alunos costumam, né, resolver essa expressão sem colocar as unidades. Quer dizer, você substitui a massa, que tem que estar em quilo, a aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado, e aí automaticamente você obtém o resultado do peso, que é 50. Você pode fazer isso? Pode. Não tem problema, desde que no final você saiba que o N, né, é a representação do Newton e que toda força é dada em Newton, ok? Então você tem que pôr a unidade no final da resposta que você encontrou, ok? Muito bem. Na letra C, a gente pede para calcular o módulo da força de atrito cinético que atua no bloco. Por que atrito cinético? Porque, como a gente pode ver aqui, o bloco está em movimento. Quando um corpo está em movimento, o atrito que atua sobre ele é o atrito cinético. Quando o corpo está em repouso, o atrito é chamado de atrito estático. Então, muito bem, vamos calcular a força de atrito cinético. Porém, quando a gente vai calcular a força de atrito, né, a gente sabe que a força de atrito é dada por uma expressão matemática. A força de atrito, né, ela é dada pela seguinte expressão: o coeficiente de atrito multiplicado pela força normal. No caso aqui, como é o atrito cinético, nós vamos ter que a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético multiplicado pela normal. Porém, em momento nenhum, a questão nos fornece, né, quanto vale esse coeficiente de atrito. Então, utilizando essa expressão, não é possível calcular esse coeficiente, essa força de atrito. Agora, reparem o seguinte: embora eu não tenha como calcular por essa expressão, existe um outro modo de eu encontrar quanto vale a força de atrito. Note o seguinte, que o bloco ele está em movimento e ele possui uma velocidade constante. Isso é muito importante da gente observar. Quando um corpo está em movimento com velocidade constante, olhem o que acontece. Você tem ali em cima, agindo nesse bloco, duas forças. Uma força que mantém o movimento dele e uma força que é contrária ao movimento dele, que é a força de atrito. Então, essa força aqui, ela produz o movimento, ela gera o movimento. Essa aqui é contrária ao movimento. Vamos ver o que acontece se uma força for maior que a outra. Se a força que gera o movimento for maior do que aquela que impede o movimento, nós vamos ter mais movimento. O que significa isso? Quando a força que gera o movimento é maior do que a força que impede o movimento, o que nós vamos ter? Nós vamos ter mais movimento, ou seja, nós vamos ter uma velocidade aumentando no tempo. A velocidade aumenta. Agora, o que acontece se a força que impede o movimento for maior do que aquela que gera o movimento? Se a força de atrito for maior do que a força que produz o movimento, ou seja, se a força que gera o movimento for menor do que a força de atrito, o atrito ganha.
E aí o que nós vamos ter? Nós vamos perder movimento. Então nós vamos ter uma situação em que a velocidade diminui. Conclusão: se a força F e a força de atrito não forem iguais, se elas não forem iguais, nós vamos ter movimento com velocidade variável. Nós vamos ter um movimento que é o movimento variado. Beleza? Agora, o que acontece para que o movimento tenha velocidade constante? Pessoal, quando o movimento tem velocidade constante, ele é chamado de movimento uniforme. Qual que é a condição para a gente ter um movimento uniforme? Então vejam, se a força F for maior que o atrito, a velocidade vai aumentar. Se a força F for menor que o atrito, a velocidade vai diminuir. Então, o que eu vou ter que fazer para ter uma velocidade constante? O que é uma velocidade constante? Uma velocidade constante é aquela que não aumenta e nem diminui. Para eu ter, então, uma velocidade constante, o que vai ter que ser necessário? Nós temos a ação da força F produzindo o movimento e temos a força de atrito tentando atrapalhar o movimento. Para eu não ter nem aumento de velocidade e nem diminuição de velocidade, é necessário que essas duas forças se cancelem, ou seja, que uma força cancele o efeito da outra. O atrito tem que cancelar o efeito da força F, que é gerar o movimento, e a força F tem que cancelar o efeito do atrito, que é acabar com o movimento. Quando que uma força cancela a outra? Dois vetores que são opostos só se cancelam se o módulo deles forem iguais. Então nós só vamos ter uma situação em que existe velocidade constante quando as forças que forem opostas forem iguais. Vale lembrar que essa situação também é aquela que ocorre quando nós temos o repouso, tá ok? Então, se as forças opostas precisam ser iguais, nós temos uma maneira de encontrar a força de atrito cinético sem usar esta expressão que aparece aqui, ó. E que maneira é essa? Nós já temos a resposta. Veja, já que a velocidade do bloco é constante, e isso está sendo dito aqui, ó, um bloco se move com velocidade constante. Para que a velocidade constante, as forças opostas têm que ser iguais. Nós não sabemos que a força F vale 100 newtons. Então, se a força F vale 100 newtons, aquela que é oposta a ela, ou seja, o atrito, vai valer também 100 newtons. Consequentemente, nós vamos descobrir aqui, então, que se a força F vale 100 newtons, o atrito também irá valer 100 newtons. Mas que atrito é esse? A questão já disse. É a força de atrito cinético. Então, a força de atrito cinético, nesse caso, irá valer 100 newtons. Reparem, eu não usei a equação de cálculo do atrito. Eu usei o fato da velocidade do bloco ser constante. E, portanto, isso implicar nas forças opostas serem iguais. Então, a resposta para a letra D é essa que está aqui. Tá ok? A força de atrito cinético vale 100 newtons. Na hora de resolver a questão, é importante que você deixe seu raciocínio claro. Você tem que mostrar ao professor como você raciocinou. Então você faz uma justificativa. Como a velocidade do bloco é constante, ok? A força de atrito cinético tem que ser igual à força F.
Aí você mostra que você tirou estes 100 newtons deste raciocínio aqui, ok? Você expressou o raciocínio que você teve para a resolução da questão, ok? Por fim, nós temos aqui, né, a letra D. Olha, eu numerei as questões erradas, né? Então, não, numerei não. O que você tem aqui? Isso aqui, na verdade, é a resposta da letra C, ok? Vamos fazer, portanto, a letra D, beleza? O que pede na letra D? A letra D pede para a gente o seguinte: sabendo que o bloco se move com velocidade constante, quais são os módulos das forças F e normal? Bom, a força F foi dada. Então, no caso da força F, a força F tem um módulo que vale 100 newtons. Agora vem a pergunta, né? Qual é o módulo, ou seja, qual é o valor, a intensidade da força normal? Então, nós vamos usar aquele mesmo raciocínio. A normal é uma força vertical para cima, o peso é uma força vertical para baixo. Reparem que quando você coloca o bloco em movimento, ele se move apenas horizontalmente, ou seja, o movimento do bloco é horizontal. Quer dizer que o bloco não vai nem para cima e nem para baixo. Por que não vai nem para cima e nem para baixo? Porque o efeito da força normal, que é empurrar o bloco para cima, está sendo cancelado pelo efeito da força peso, que é puxar o bloco para baixo. Então, se você tem uma força puxando para cima e uma força puxando para baixo, se uma dessas forças for maior que a outra, o bloco vai para o lado em que ela estiver. Então, se a normal for maior que o peso, o bloco é jogado para cima. Se o peso for maior que a normal, o bloco desce. Para que ele não suba nem desça, é necessário que essas duas forças, normal e peso, sejam, portanto, iguais. Eis aí o raciocínio. Normalmente, quando um corpo se move em uma superfície horizontal, é normal que nós tenhamos a igualdade entre a força peso e a força normal. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a força normal é igual à força peso em módulo, em valor, porque elas não são iguais. Elas têm o mesmo valor, o mesmo módulo. Então, o módulo da força normal, ou seja, o valor, a intensidade da força normal, vale 100 newtons. Então, esta aqui é a resposta para essa letra D, né? Para a alternativa D da questão de número 2 da nossa lista 106. E por fim, pede-se o seguinte na letra E: suponha que o bloco permaneça em movimento por 5 segundos. Calcule o espaço percorrido por ele nesse intervalo de tempo. Calcule o deslocamento sofrido pelo bloco. Então vamos lá, né? Como é que a gente acha o espaço percorrido ou o deslocamento? Vejam bem, a gente já sabe que quando um objeto encontra-se em movimento, a velocidade que ele possui é dada pela relação entre o espaço percorrido ou o deslocamento e o tempo necessário para que esse deslocamento ocorra, o tempo em que ocorreu o movimento. Reparem que lá no início da questão, a gente encontra a seguinte afirmação: o bloco da figura de massa 5 kg move-se com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então a gente conhece, né, quanto vale a velocidade desse bloco. Repare, a velocidade dele é 2 metros por segundo. E aí, para me achar o deslocamento, eu preciso de mais uma informação, que é, no caso, o tempo. Reparem também que na letra E da questão, disse que o movimento ocorre durante 5 segundos. Então, esses 5 segundos correspondem ao intervalo de tempo em que ocorreu o movimento. Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Nós vamos pegar estes valores que nós conhecemos
e vamos substituir nessa expressão matemática. O valor da velocidade é 2 metros por segundo. O valor do deslocamento eu não sei porque é o que a questão está pedindo. O valor do tempo é 5 segundos. Uai, então nós temos esta expressão matemática com os valores que nós conhecemos representados nela. Vamos resolver isso. Como é que eu descubro esse ΔS? Nós vamos pegar esse tempo que está aqui embaixo, dividindo, e vamos mudar esse tempo de lugar. Nós vamos pegar ele daqui e vamos trazer ele para o lado de cá. Só que um objeto, um valor que está dividindo de um lado, passa para o outro, ele vai multiplicando. Então nós vamos ter aqui, nós vamos sair disso e vamos ter que 5 segundos vezes 2 metros por segundo. Isso vai ser o nosso ΔS, que é o valor perguntado na questão. Preciso saber quanto que é isso, Essa é a minha pergunta. Então, pessoal, se você vai descobrir quanto que é o ΔS, é só multiplicar. Quanto vale 5 vezes 2? 5 vezes 2 é 10. Esse é o valor do nosso ΔS, tá ok? O segundo cancela com o segundo. Nós vamos ter, então, um deslocamento de 10 metros. Deslocamento, espaço percorrido, é sempre dado em unidade de distância. Ou seja, é dado em metro ou em quilômetro. Como aqui a velocidade está dada em metro por segundo, o deslocamento é dado em metro. Mais uma vez, muitos costumam resolver essa questão sem colocar as unidades. Pode? Pode. Não deve, mas pode. Como que você vai fazer? Você vai usar a mesma expressão da velocidade, só não colocando as unidades, como muitos já fizeram. A velocidade é o espaço percorrido no tempo. A velocidade, como já disse aqui agora, ela vale 2. O deslocamento é o que está sendo perguntado na questão. E o tempo vale 5. Você precisa fazer esses passos. Você tem que indicar qual é a expressão que você está usando para resolver a questão. Você precisa substituir nesta expressão os valores que você conhece. E depois disso você altera a expressão para obter o resultado que você quer. O que é alterar essa expressão? É pegar esse 5 que está aqui embaixo dividindo e passar ele para o outro lado multiplicando. 5 vezes 2 é igual ao ΔS. Logo, a gente sabe então que o ΔS vai valer 10. Lembre-se, ΔS é deslocamento. Unidade de deslocamento é, aqui no caso, o metro. De onde vai sair essa unidade de deslocamento? Você vai prestar atenção na unidade da velocidade. Se a velocidade estiver em metro por segundo, como é o nosso caso, tá? A unidade do deslocamento vai ser, então, o metro. E nós estamos usando as grandezas do sistema internacional. No sistema internacional, a unidade de deslocamento é o metro. Então, naturalmente, nós vamos expressar o deslocamento em metro. Então, é isso. Estas aqui são, correspondem às etapas de resolução da questão de número 2. Então, representar a força tem que estar algo parecido com isso aqui, o mais próximo possível. Não faça vetores pequenos demais, porque são difíceis da gente observar. Na hora de calcular o peso, coloque a expressão do peso, substitua dentro dessa expressão os valores da massa e do G, e só depois você calcula o valor do peso. Você faz a sua continha, Você vem aqui do lado e faz 5 vezes 10. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 1, 5. Então aí, a resolução da questão não é simplesmente apresentar essa conta. A resolução da questão é você indicar qual é a expressão, substituir os valores da expressão, resolver a conta dessa expressão, e aí vocês representam
o resultado da expressão. Ok? Toda resolução de exercício tem que ter esses passos. Você indica qual é a expressão que me permite calcular aquilo que está sendo pedido. Substitui dentro daquela expressão os valores que você conhece e utiliza então a matemática que você sabe para entregar o resultado daquela expressão. Ok? Se a expressão não for suficiente para calcular aquilo que está sendo pedido, você utiliza uma outra maneira. Procura na questão algo que te permita resolvê-la, como foi este raciocínio que eu apresentei aqui para vocês. E aí, utiliza esse raciocínio para chegar ao resultado. Tá certo? Aqui está a igualdade da força, peso e normal. Beleza? E aqui está a letra E, que pede o deslocamento. Veja, esta expressão ela não é uma expressão basicamente para deslocamento. Ela é a definição de velocidade média. Mas a definição de velocidade média relaciona deslocamento e tempo. Então eu posso achar o deslocamento utilizando a expressão da velocidade média. Tá ok? Então, esta aqui, mais uma vez, é a etapa de resolução do exercício. Você apresenta a expressão que permite calcular aquilo que está sendo pedido, substitui dentro da expressão os valores que você conhece, altera a expressão conforme a sua necessidade e apresenta o resultado daquela expressão. Ok? Não pode apenas chegar lá na nossa resolução e colocar o seguinte. Você chega lá e põe assim, ó, 5 vezes 2 é igual a 10. O que é esse 5 vezes 2? Você vai ter que responder o que isso aqui, ó, representa, o que isso aqui quer dizer, tá? O que isso aqui quer dizer? De onde veio isso, né? De onde você tirou isso aqui, ó, para resolver a questão? Você simplesmente pegar 2 vezes 5 igual a 10, por que 2 vezes 5 igual a 10? De onde veio o 2 vezes 5? A gente justifica isso aqui tudo e apresenta a resolução, o modo, o raciocínio de resolução da questão, quando você coloca a expressão que vai ser usada e substitui dentro dessa expressão os valores que você conhece. Quando você faz isso, estas perguntas não irão aparecer, porque você já indicou a sua linha de raciocínio de resolução da questão com estas etapas. Está ok? Então é isso aí, pessoal. Essa é a resolução da questão de número 2. Valeu!